sou André Lobão, jornalista, e vou conversar com a jornalista Fânia Rodrigues. Ela está em Caracas, Venezuela, vivendo todo esse contexto da crise daquele país. Fânia, tudo bem? Como é que está a Tudo situação aí bem. em Caracas? Olá, André, tudo bem? Aqui em Caracas os últimos 2 dias foram bem agitados, assim, como vocês podem ter visto nas notícias. Desde o início da semana, na verdade, a oposição vem fazendo o que eles chamam de calentar la calle, esquentar as ruas, né? Então, eles começaram com os protestos noturnos, alguns violentos. Um jovem de 16 anos foi morto num bairro popular chamado Kátia, aqui, durante esse protesto. E depois, o ápice desse ambiente foi na quarta-feira, quando houveram 2 protestos, né, 2 manifestações, uma opositora, uma chavista. O problema foi que a grande imprensa só cobriu a manifestação opositora, então ficou parecendo que só os opositores tinham saído nas ruas rechaçando o governo, quando, na verdade, tinha tanto ou quanto, ou até mais gente, no ato chavista no centro da cidade. Também por uma questão jornalística, porque fazia já quase 2 anos que a oposição não conseguia levar gente para a rua. O último ato que eles tinham convocado, dia 11 de janeiro, foi um dia depois da posse do presidente Maduro. Eles conseguiram reunir só 300 pessoas. Então, por uma questão jornalística, os outros meios, alguns intencionalmente, outros mais por essa questão editorial, porque era um protesto novo, o chavismo tem conseguido levar pessoas para a rua constantemente. Então, a novidade realmente era a oposição colocando a gente na rua. Mas há que se dizer que o ato chavista também foi muito numeroso, lotaram várias ruas do centro da cidade, e o presidente ia fazer um discurso numa praça, que fica próximo ao Palácio Miraflores, e depois ele decidiu fazer o discurso dentro do Palácio Miraflores. E quando isso acontece, é um movimento, digamos, de infraestrutura muito legal, porque eles abrem as portas do Palácio Presidencial e o povo entre eles sai num balcão para falar. Então é muito legal ver isso de perto, o povo ocupando o Palácio Presidencial, e foi isso que aconteceu na quarta-feira. Fânia, daqui do Brasil, pela cobertura da grande mídia, a gente tem a sensação de que as passeatas da oposição são sempre maiores. E você está colocando para a gente que há uma certa equivalência até em número de pessoas. Isso mostra que, de alguma forma, a Venezuela é um país dividido hoje? Ele é dividido, sim, mas não é ao meio. Tem uma parte que ainda pende mais, que é o lado chavista. Qual que é a questão central? É verdade que a oposição levou muita gente para a rua na quarta-feira. Tem umas fotos circulando, algumas são mentirosas, outras são verdadeiras. Tem umas que mostram os atos de 2016 como se fosse agora, de 2018. Em 2016 foi muito mais gente para a rua. Não que agora não tenha ido, realmente foi. Mas vamos supor, se dessa vez a oposição conseguiu levar, vamos supor, 300 mil pessoas para a rua, em 2016 tinha 500 mil pessoas na rua, porque existia um ápice da violência, ali os confrontos ideológicos à flor da pele em 2016. Não é a realidade hoje em dia. O país está muito mais calmo, baixou muito o nível dos conflitos ideológicos entre direita e esquerda, porque a direita foi muito desacreditada com os protestos violentos de 2017. Então, a oposição não estava conseguindo levar pessoas para a rua. Teve um ato deles no final do ano passado, em dezembro, que deu até dó, porque tinha lá umas 100 pessoas, coitadas, tentando fazer parecer que aquilo ali era um ato político. E, na verdade, eram 100 pessoas só fazendo ali um simples manifestação numa praça chamada Praça Altamira. Agora, por que a oposição sempre parece que tem mais gente na rua? Por essa questão que eu estou falando da cobertura da imprensa.
Porque a imprensa internacional que faz cobertura aqui são as agências de notícias. Quem são as agências? É a Reuters, a AP, a AFP, a PTN e a F. São as 5 grandes agências de notícias. Essas agências, elas controlam boa parte dos conteúdos mundiais, incluindo meios de esquerda. Por que que elas têm essa hegemonia? Não é só uma questão ideológica, é porque elas têm uma grande capacidade estrutural de produzir informação em qualquer parte do mundo. Então, qualquer meio de comunicação, seja de esquerda ou de direita, acaba comprando o conteúdo dessas agências. Aí eu vou te dizer, aí tem vamos supor, um meio de notícia progressista na Europa, que quer noticiar o que está acontecendo aqui na Venezuela, e quer ser imparcial. Porque tem muitos meios, digamos, com boas intenções. Só que a única imagem que chegou no computador, no sistema de produção deles, é a imagem da oposição. E está todo mundo falando da Venezuela e tem que mostrar o que está acontecendo na Venezuela. O que ele coloca? Imagem da oposição. Por mais progressista que você possa ser, tem uma questão de logística, de conteúdo, que as grandes agências são hegemônicas. Então, o que aconteceu na quarta-feira foi isso, as grandes agências deram prioridade para a cobertura do protesto opositor, fazendo parecer que só a oposição estava na rua de forma massiva, e não é verdade. O centro da Venezuela parou, aquilo parecia um mar vermelho, várias avenidas foram fechadas, e o chavismo tem conseguido constantemente levar pessoas para a rua, mesmo quando a oposição não estava conseguindo. Por exemplo, no ato que houve em frente ao Tribunal de Justiça no dia 10 de janeiro, quando o presidente tomou posse, foi uma coisa impressionante. Fazia muito tempo que eu não via o centro da cidade tão cheio como eu vi naquele 10 de janeiro. Pessoas vindo de todos os estados, gente que tinha saído de suas casas 11 da noite anterior para chegar às 5 da manhã, ocupar as ruas, porque eles tinham medo de uma certa instabilidade política, e os militantes chavistas são muito disciplinados. Se tem um perigo à vista, eles vão para a rua e ocupam. Se precisar chegar às 5 da manhã, eles chegam, não importa se o ato é às 3 da tarde. Eles são muito disciplinados nesse sentido, porque já viveram um golpe de Estado, já viveram ataques paramilitares colombianos, então eles estão acostumados, não acostumados que ninguém nunca acostuma com essa situação, mas eles sabem quando o perigo se aproxima. Qual é a avaliação que está sendo feita aí em relação ao comportamento do novo governo brasileiro, do governo Bolsonaro, que logo de cara já apoiou a posse do Juan Guaidó, a autoproclamação dele como presidente da Venezuela? Qual a avaliação? Olha, o governo Bolsonaro não tem muito crédito aqui na Venezuela, não, nem com a esquerda e nem com a direita, porque é um governo muito radical, né? Então, não tem muito crédito. Eu diria que, inclusive, aqui não tem nem impacto nenhum na posição do Brasil, justamente pelo descrédito que tem esse governo. Teve muito mais impacto a posição, vamos supor, do vizinho colombiano, que sim gera um impacto significativo, posto que a Venezuela tem uma relação comercial muito forte com a Colômbia, e se tem um problema diplomático, digamos, com a Colômbia, isso afeta muito mais a Venezuela do que uma posição política do governo Bolsonaro. Então, assim, aqui realmente não teve impacto. Agora, a questão do deputado Juan Guaidó é bem curiosa, porque ele já havia se autodeclarado presidente no dia 11 de janeiro, e isso não teve muita mídia, digamos assim, pouca imprensa. Porque foi curioso, eles convocam, veja bem o que aconteceu, eles convocaram um ato dia 11 de janeiro para ele se autoproclamar. Ele foi para o ato, tinha só 300 pessoas, ele não se proclamou. Aí ele foi para casa. E aí começa uma série de pressões sobre ele. E aí já no final da noite ele emite uma cartinha dizendo que ele se autoproclamava presidente da Venezuela e tudo mais. Agora, foi muito estranho, porque ele foi para o ato e no ato ele não fez nada.
E aí, quando ele viu aquele público imenso da oposição ali, ele viu uma oportunidade de mediatizar o que ele já havia feito antes. Então, ficou parecendo que ele se autoproclamou pela primeira vez ali, não era verdade, a primeira vez não deu mídia. E ele, curiosamente, na noite de quarta-feira, depois que o presidente Maduro decide romper relações diplomáticas com os Estados Unidos, ele faz uma cartinha direcionada a todos os embaixadores presentes na Venezuela, não somente os norte-americanos, pedindo aos embaixadores que, por favor, não deixem a Venezuela, já querendo aí assumir uma autoridade, né? Mas o curioso não é isso. O curioso é que ele assina como presidente da Assembleia Legislativa e não como presidente interino. O que mostra que nem ele mesmo dá tanto crédito ao fato dele ter se autodeclarado, porque ele já tinha feito o juramento diante da população, ele já tinha se autoassumido presidente interino. Só que na hora de oficializar uma carta, o que ele faz? Assina como presidente da Assembleia Nacional Legislativa, o que mostra que nem ele dá tanto crédito ou tinha dúvidas se os embaixadores iam levar a sério uma carta assinada por alguém, por uma autoridade tão suspeita, né? Então, ele assumiu isso. Correto. No dia do grande ato de Miraflores, com aquele pronunciamento do Maduro, ele anunciou o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. E parece que esses diplomatas americanos não vão sair daí da Venezuela. Como é que vai ficar esse impasse? Então, o prazo ainda não venceu, né? Eles têm até domingo para sair, de acordo com o prazo que o presidente deu a eles. O secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que ele não vai retirar o corpo diplomático. O corpo diplomático segue aqui porque os Estados Unidos já não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela. Isso coloca as relações num estado muito crítico. Por quê? Porque é uma medição de forças, né? O governo da Venezuela está numa sinuca de bico. Por quê? Se ele toma uma medida como deveria ser tomada de ação judicial ou até mesmo policial, ou nesses casos o que o direito internacional permite é você deportar essas pessoas, né? Seja com um avião civil ou seja com um avião militar de uma forma mais forçada, digamos assim. Eu não acredito que o governo Maduro vai fazer isso, porque isso é tudo que os Estados Unidos quer, o que poderia ser interpretada como uma violência por parte do governo Maduro, e eles usariam isso para uma intervenção militar na Venezuela, que é o que o governo Maduro quer evitar, esse conflito armado, né, com uma potência como os Estados Unidos. Ninguém quer brigar com uma potência assim. Agora, a Venezuela está em condições de se defender. Então, o que vai acontecer é que o governo vai dar um ultimato para esses diplomatas saírem. Se eles decidirem não sair, eles vão continuar na Venezuela como cidadãos comuns. Não vão ser, digamos, reconhecidos como autoridade diplomática. E isso tem uma série de implicações, como, por exemplo, as sedes diplomáticas em qualquer país do mundo têm segurança fornecida pelo governo local. Então, se espera que essa segurança vai ser retirada. E estão até dizendo que vai ser cortado os suministros de energia elétrica, de gás. Agora, isso não foi dito em nenhum momento pelo governo venezuelano, isso não é oficial, isso está dizendo a oposição, que eu acho que é para elevar esse nível de tensão. Eu não acredito que o governo venezuelano vá agir de nenhuma forma, digamos, incisiva para retirar eles, só que não vai reconhecer mais eles como diplomatas. Isso é o que vai acontecer. Correto. Ô, Fânia, como é que funciona a asfixia econômica que é praticada pelos Estados Unidos e aliados na Venezuela? De que forma isso influi na vida da população? Olha, essa é uma muito boa pergunta, André, porque isso é o fundo que está por trás
de toda essa movimentação política que vem acontecendo nessas últimas semanas. Porque foi criado um clima de insatisfação que antecedeu esses dias de tensão aqui na Venezuela. Por que eu digo isso? Porque aqui na Venezuela existem dois câmbios de moeda estrangeira. Um, taxado pelo governo, como acontece em qualquer país do mundo, né? No Brasil é o Banco Central, que taxa o câmbio, obviamente que tem um movimento de mercado, mas quem dá a última palavra sobre a taxação da moeda é o Banco Central brasileiro, né? Aqui na Venezuela não é diferente. Só que o que acontece? Já faz alguns anos que setores que fazem oposição ao governo venezuelano produzem páginas webs com portais hospedados fora da Venezuela, em que marca uma taxa de dólar paralelo. Isso é feito em conjunto com o comércio venezuelano, o setor privado venezuelano, que é totalmente opositor também, odeia o governo, toda a classe média alta venezuelana não gosta ou seja, não tem boas relações com o governo Maduro. Então, essas páginas web, em conluio com os comerciantes, começam a taxar esse dólar. Então, de repente, do dia para a noite, sem lógica de mercado, né? Porque quando tem uma lógica de mercado, você pode até não gostar do mercado, mas tem uma lógica, né? Que é oferta e demanda. Então, escapa inclusive, a essa oferta de oferta e demanda. Então, do dia para a noite, dispara o dólar paralelo. E os comerciantes sobem os preços dos produtos. Aconteceu essa semana, por exemplo, que o dólar paralelo passou de $1 custava 1.000 bolívares e passou a custar 3.000 bolívares em uma semana. Isso fez com que, por exemplo, um pacote de papel higiênico de 4 rolos custasse $5. $5 é mais ou menos, no Brasil, equivalente a uns 22 até 25 reais, né? Então, imagina, você vai comprar papel higiênico e, de repente, você vai pagar R$25 por um pacote de papel higiênico. Então, assim, a classe média surtou com isso, porque com essa questão dos embargos comerciais, a desvalorização da moeda, a alta inflação produzida por esse dólar paralelo que eu estou te contando, a classe média foi se adaptando a essa inestabilidade política, fazendo negócios em dólares. Então, é uma situação muito cômoda para a classe média, que ganha em dólares, essa desvalorização da moeda venezuelana, porque quanto mais o dólar sobe, melhor para ela, porque os produtos vão ficando mais baratos, porque o governo freia o preço dos produtos, porque tem uma classe trabalhadora que não tem dólares e que não tem acesso a esse nível de consumo. Só que o que aconteceu? Eles foram super inteligentes, que eles subiram o dólar, pulou lá em cima e depois começaram a descer. E desceu de 3.000 bolívares a 2.000. Só que daí o comércio não baixa os preços. Aqui na Venezuela, os preços nunca baixam. Não importa quanto o dólar está. Se subiu, ou fica aí, ou continua subindo. É inflacionário, né? Exato. Mas também, você podia pensar, não, já que os comerciantes estão em conluio com essas páginas web, quando a página web abaixa o preço, eles também deveriam abaixar o preço, né? Que seria, digamos, a lógica. Não, só que eles não. Subiu o preço, subiu, meu amor. Não importa se o dólar abaixou. Então, isso criou uma tensão na classe média. Por quê? Porque, de repente, o dólar dela também não valia nada. Para a classe trabalhadora, não fez diferença, porque, como a moeda já está desvalorizada, o governo construiu um novo sistema de abastecimento para amparar essa classe trabalhadora, que são alimentos fornecidos a baixo custo para a classe trabalhadora. Para você receber esses alimentos dessa rede que o governo criou para amparar essa classe que estava desprotegida com essa situação do dólar, você tem que cumprir uma série de quesitos sociais que essa classe média não cumpre, portanto, não tem acesso a esses alimentos fornecidos pelo governo. Então, ela vive do dólar, realmente. Então, quando isso aconteceu, exacerbou a classe média. Foi por isso que esse clima foi alimentado para gerar esse ambiente de quarta-feira, entendeu? Então, foram uma série de questões que alimentou o ambiente para culminar, né,
nesse ato da oposição da última quarta-feira. Uma última pergunta. A gente sabe que o petróleo é a maior riqueza da Venezuela e que o mercado internacional tem registrado um certo aumento do preço do petróleo. De alguma forma, como que isso está refletindo dentro da economia da Venezuela? Olha, o preço do petróleo é bastante flutuante na Venezuela. Bom, no mundo, né? Tá flutuando bastante. Agora, está barata aí? a gasolina continua barata, praticamente é uma contribuição que as pessoas dão no posto de gasolina, porque realmente o governo já deixou de cobrar. Então, você acaba dando ali um dinheiro pro cara que abastece, e é praticamente uma gorjeta para ele, porque desde que o governo fez a reconversão monetária, que foi em agosto do ano passado, ele deixou de taxar a gasolina. Então, ficou no preço antigo, logo praticamente não tem valor. Né? Ele ficou de taxar esse valor em dólares e acabou não fazendo, porque isso geraria um grande impacto social. Então, isso gera um impacto, sobretudo, nas contas do governo, porque a 99% da arrecadação do governo vem da renda petroleira. Então, isso cria uma estabilidade mais, digamos, nas contas do Estado, no orçamento público, que propriamente na população. A população acaba sentindo, porque a máquina estatal é que acaba movimentando uma boa parte da economia, né, posto que é um país de renda petroleira e a maior petroleira que é a estatal, embora tenha grandes petroleiras estrangeiras também, a própria Chevron, né, dos Estados Unidos, é uma das grandes produtoras de petróleo aqui na Venezuela. Mas continua aí? Sim, a Chevron continua. A única petroleira que decidiu se retirar da Venezuela foi a ExxonMobil, porque quando o Chávez decidiu nacionalizar algumas refinarias, e ele fez um acordo com as petroleiras no sentido de comprar as refinarias, né? A ExxonMobil não aceitou o acordo, porque ela queria que, além do valor de mercado que o presidente Hugo Chávez pagou, ela queria uma indenização por supostos lucros futuros que ela teria, que deixaria de ter. Né? O que é bem estranho, porque mostra que depois, com a queda do barril do petróleo, esses lucros nem foram tão altos como havíamos previsto, digamos, há 15 anos atrás. Então, ela queria uma indenização. O governo, obviamente, não aceitou essa indenização por lucros futuros. E, então, ofereceu para a ExxonMobil uma troca dos ativos dela na Venezuela por ativos da estatal venezuelana nos Estados Unidos. E, na época, ela aceitou essa troca dos ativos. Só que depois, em seguida, ela entra na justiça, no Tribunal Internacional, reivindicando essa indenização, que gera um processo que no final do ano. Foi no ano passado que foi em janeiro do ano passado, teve o veredito final e a ExxonMobil perdeu esse veredito nesse tribunal. O tribunal é reconhecido pelos Estados Unidos e tudo mais. Então, isso gerou um ódio muito grande da ExxonMobil. Você vai ver que todos os problemas que gera no setor petroleiro em relação à Venezuela, a ExxonMobil está por trás. Há pouco tempo aconteceu com um barco dela, alugado na Guiana, que adentrou o território venezuelano, né? A ExxonMobil de novo. O primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos era um ex-diretor da ExxonMobil, né? Então, se vê que a história vai se repetindo, a ExxonMobil fazendo esse assédio, né, constante à Venezuela por conta desses problemas que tiveram no passado. Bom, Fânia Rodrigues, eu queria te agradecer a participação e você pode fazer aí as suas considerações finais. Olha, queria mandar uma mensagem para o pessoal, porque tem muita gente no Brasil que não sabe direito o que está acontecendo na Venezuela, não acredita no que a Globo ou no que a grande mídia noticia, mas também
por outro lado, não tem informação, digamos, veraz, né? Argumentos contundentes para contrapor essa posição hegemônica. Eu queria convidar todo mundo para seguir a nossa cobertura no Brasil de Fato. Eu tenho tentado manter a nossa página atualizada com informações creíveis e verazes. E enquanto tiver esse ambiente tenso, eu decidi todos os dias fazer um boletim, né, uma live na página do Brasil de Fato, por volta das 8 da noite, para fazer um resumo da jornada do dia. Já tem 2 dias que eu venho fazendo isso, hoje eu vou repetir, durante toda a semana que vem eu também vou fazer isso. Por quê? No sentido de, pelo menos, o nosso público ser bem informado. E é importantíssimo que setores sociais, como os sindicatos, né, está bem informado, porque na hora que a gente tiver que escolher um lado, a gente vai ter informação para sustentar essa nossa posição, né? Então, eu convido vocês para seguir essa cobertura. Eu sou a única jornalista brasileira permanente aqui na Venezuela. Os brasileiros, que às vezes, por exemplo, veio uma jornalista da Folha na eleição de maio do Maduro, mas ficou só uma semaninha e foi embora. Então, não tem jornalista brasileira aqui, eles cobrem pelas agências, e as agências são a maioria dos Estados Unidos, e tem compromisso com o setor da economia estadunidense, né? Então, não há que se dar credibilidade a essas agências. Pelo jeito, vem um livro aí, né? Pelo jeito que é? Vem um livro seu. Então, eu estou até com a ideia de escrever um livro mesmo. Vou propor para a nossa editora aí dos movimentos sociais, na Expressão Popular, para ver se a gente consegue esse ano fazer um livro sobre a história recente da Venezuela, porque tem muita coisa escrita, mas sobre Chávez do Brasil ficaram muito populares esses livros com entrevistas extensas do presidente Hugo Chávez, né? Mas tem pouca coisa, digamos, dos últimos 5 anos na Venezuela. Então, quero propor aí para a Expressão Popular escrever um livro para contar essa história recente aí da Venezuela. Vânia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Um abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau.